Mas, Senhor, queridos, graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus tem nos dado para estarmos aqui, né, juntos, adorando e glorificando o nome do nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Mais uma semana conseguimos vencer aí pela misericórdia do Senhor. Sabemos que a situação não está fácil, mas o Senhor tem dado graça a todos nós para estarmos aqui e juntos aprendermos mais e mais do nosso Deus. Glória a Deus. Só ressaltando, hoje é o dia do pastor, né? Glória a Deus. Para quem não lembrava, sempre a lição nos dá essa lembrançazinha, né? Hoje é o dia do pastor, né? O nosso pastor, um abraço, que Deus abençoe maravilhosamente, grandiosamente, mas desde já, viu? Eu abençoe e o prospere cada dia mais, guarde a sua casa, a sua família e que ele sempre se mantenha fiel ao Senhor, como ele tem sido esses últimos tempos, esses últimos anos na obra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe sua vida, para a glória de Deus. Uma herança conquistada pela fé, diz o título da nossa lição. E o texto do dia vai dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está lá em Hebreus capítulo 10, 23. A síntese diz: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Então a lição vai dizer e falar e ressaltar sobre a fé, né, sobre a fidelidade dos servos do Senhor. E como ser usado, como ser fiel ao Senhor e ter a recompensa daquilo que o Senhor prometeu, né? Demonstrar como aconteceu a divisão das terras no sul de Canaã, explicar como aconteceu a divisão das terras do norte de Canaã, e dissertar como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. Então ele vai falar aqui, essa lição também vai ressaltar a respeito das terras do sul de Canaã, do norte de Canaã, como elas se dividiram, como elas se espalharam para poder ser conquistado e também enfrentar o que viria o povo de Israel. Vamos mais na frente. O texto bíblico ele vai estar lá em Josué 14, 6, versículo 10. Nós vamos fazer um resumo da lição, tá bom? E você que puder nos acompanhar, curtir, fazer seu comentário, dúvidas, tá bom? Se eu não souber, mas os nossos queridos aí, supervisores, irmão Davi, conselheiro aí, do grupo de jovens aí, sempre tem uma palavra certa para o momento, tá bom? Então, o irmão Davi sabe, tá bom? Se eu não souber, mas o irmão Davi sabe, tá bom? Então, a introdução vai dizer assim: depois das conquistas das cidades dos reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte já conquistada, como os territórios não conquistados, pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, com consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse aliança indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, até que recebamos completa herança na glória do Senhor. Então, aqui vai falar, e já no final dá um resumo lá em Efésios 6:11, sobre a armadura do Senhor, né? Sobre desistir antes de que a guerra chegue ao final, ou antes de nós chegarmos e recebermos o nosso galardão lá no céu. Então, ele falou que, olha, vocês vão dividir as terras, claro, certinho, para que todo mundo fique com a sua terra, ninguém brigue com a terra de ninguém, tá bom? Nem vocês tomem o que não é de vocês, o que não estava na promessa, tá bom? E também não desistam, não larguem a armadura, porque a guerra ainda não findou, ainda tem mais para conquistar e vocês precisam estar preparados, precisam estar com a fé, aleluia, preparada para que tudo aconteça para a glória do nosso Deus, tá bom? Então, a divisão do sul de Canaã. Esse vai falar sobre a divisão das terras que ficam mais para o sul de Canaã, né? Vai fazer um resumo aqui. Vai dizer assim: Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos.
Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Assim Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos, os quais ficaram com Judá. Em seguida distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura ou outorgada a José. Então o que aconteceu aqui? Deus pediu a ele logo que dividisse, que fizesse esse serviço de divisão, porque os anos estavam se passando. E o cansaço também viria a Josué, como veio a Moisés, né? Já as forças já não eram a mesma, a vitalidade já não era a mesma. Então o Senhor pediu que ele fizesse logo esse serviço, porque ele era o líder ali, né? E o líder tinha que tomar essa decisão sábia e muito importante naquele momento. E também fazer a divisão correta para quem mereceu, quem tinha a promessa feita pelo Senhor. E Josué tinha esta missão a fazer. Tinha que saber a hora, a lição ressalta aqui, que nós temos que saber a hora de começar e a hora certa de parar. Tem muitos. O que eu tiro um exemplo daqui desse primeiro tópico aqui, né, é o seguinte, né? Tem muita gente que está há muito tempo já em um cargo ou uma situação e muitas vezes já o Senhor já está dando alerta, já está dando sinal, já está mostrando que já está na hora de sair, de deixar um outro ou de deixar aquele momento, aquela situação ali e tal, porque já não tem mais forças para continuar aquela obra. Então, existem pessoas mais ou muito bem atualizadas e qualificadas e às vezes para ele fazer algo em outro lugar, ou talvez em outro momento e tal. Então temos que saber a hora certa de começar e também a hora certa de parar. Tudo tem um começo e tem um fim. Aí o segundo subtópico vai falar a herança de Judá e de Caleb. Importantíssimo também esse, que vai dizer assim: Judá, porque era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador. Ficou com primazia recebendo o território ao sul, o monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13, capítulo 1, versículo 1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte, que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada, ao verem os gigantes. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Caleb teria sido sorteado com um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Caleb lutou para consagrá-la, doando ao Senhor, ao serviço ao Senhor. Aí o texto importante diz assim: todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido. Então Josué e Caleb principalmente, ele herdou a parte a qual os espias viram, né, e temeram bastante, né, e as esperanças deles foram naquele momento enfraquecidas, né, a fé e tudo mais, porque eles viram bastante gigantes naquela terra, né. A terra é boa, a terra mana leite e mel, mas há gigantes, há pessoas fortes, uma cidade forte, muito bem arquitetada, e existe uma barreira muito grande que a qual não podemos vencê-la. Então, mas Josué, ele sabia que aquela promessa foi dada pelo Senhor. E se foi dada pelo Senhor, ele ia conquistar e ele tinha que se doar para conquistar. Caleb lutou para consagrá-la, doando o serviço ao Senhor. Talvez coisas que pareçam impossível aos seus olhos, mas para Deus ela é possível.
mas também temos que usar a nossa fé e usar a nossa perseverança e coragem diante daquilo que o Senhor quer dar a nós. Ah, o Senhor fez uma promessa a mim, mas será que é aqui mesmo? Será que é dentro desse serviço? É aqui nesse lugar? Talvez é na empresa que eu estou, dentro do meu casamento? Então você não tem colocado uma fé suficiente, uma fé integrada, a uma coragem, a uma força de vontade de lutar, de não desistir, de não abandonar, se doar, como diz aqui, doando o serviço ao Senhor, se doar na obra do Senhor, pelejar para conquistar aquilo que o Senhor tem prometido a você. O Senhor fez uma promessa e talvez você não tenha acreditado naquela promessa que o Senhor fez, confiado e lutado para conquistá-la. E talvez, aí o texto diz assim, ó, todo aquele que serve o Senhor na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. Então Josué e Caleb, eles tinham uma vitalidade na juventude, pelejaram, conquistaram, guerrearam. Então o Senhor fala, ó, aquele que serviu na juventude não será esquecido na velhice. Mas eles também, aos 85 anos, eles conquistaram aquilo que o Senhor tinha prometido na vida deles, já na velhice, já sem muita força, sem muita vitalidade. Eles não abandonaram a fé, eles não desistiram da fé. Eles não abandonaram a obra do Senhor. E toda a ordem que o Senhor dava, eles iam e cumpriam. Amém? Aí o terceiro subtópico vai falar a herança de Axa. Axa é um nome muito bonito, né? Axa. Outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser juiz em Israel. Após a morte de Josué, recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores. Ou seja, brotava a água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Pense, por que Caleb não esperou o sorteio de sua herança, mas antes reivindicou-a? Ponto importante. Caleb sabia que seria sorteado com o Monte Hebrom, mas preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Então, vai falar sobre a herança de Axa, né? Filha de Caleb, sobre o que o esposo dela recebeu, né? E o que ele foi juiz em Israel, e ter recebido uma terra excelente, né? Tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água do monte da planície. Então, toda a família de Caleb foi abençoada por conta das escolhas certas que ele fez, de ser doado ao serviço, à obra do Senhor, de não ter parado, de não ter sido um exemplo naquilo que foi dado, nas tarefas que foi dado a ele. Então, mais importante fala assim, ó, Caleb iria ser sorteado na divisão. A pergunta diz, por que Caleb não esperou o sorteio da herança, mas antes reivindicou? Ele reivindicou aquela parte, porque ele falou assim, ó, o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Então, não importa aonde você vai ser colocado e como você vai ser colocado, não importa talvez onde você está nesse momento, mas o que importa é que o Deus que fez a promessa é o Deus que pode tirar você desse ambiente ou pode mudar o ambiente. O Senhor abriu o mar. Quando o povo chegou diante daquele mar, muitos olharam para trás e desistiram. Agora acabou tudo. Acabou, os egípcios vão chegar até nós, vão nos matar tudo, ou vão levar-nos novamente como escravos e tudo mais. Aí olharam para Moisés e falaram, por que você não deixou lá no Egito e tudo mais, e agora nós vamos morrer aqui diante dessa situação, diante do mar. Então, eles viram o impossível, mas não creram no Deus que tirou eles do Egito. Então o Senhor mostrou mais uma vez a sua misericórdia diante daquele povo, muitos incrédulos, né? Mas existiam pessoas ali confiantes e que tinham a fé depositada no Senhor, assim como aconteceu com Caleb. Caleb ele não olhou se era uma cidade montanhosa, se era uma terra montanhosa, se tinha gigantes e tudo mais. Mas ele sabia que o Deus que deu aquela promessa a ele, que o Deus que prometeu e que entregou em suas mãos
aquela promessa, aquela parte a qual ele ficaria, era o Deus que tinha poder para tirar tudo que era empecilho, tudo que era atrapalho daquela terra e dar a Caleb para que ele viesse trabalhar, consagrar ao Senhor tudo aquilo que ele recebeu do nosso Deus. Amém? Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar assim, a divisão do norte de Canaã. Vai falar sobre a parte de José, né? A herança de José. Concluída a divisão da terra do sul, Josué dividiu o norte, mas parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentro das tribos. Os descendentes de José acharam pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, ao leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Então essa divisão foi feita, os filhos de José ficaram com a parte, né, e também assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Então eles receberam aquilo que era herança, que era da parte deles, da parte de José. Eles receberam para assim continuar a caminhada, né, continuar a obra, né? Fala em 14, Josué 14, 4, ele vai ressaltar, aleluia, essa parte do texto que vai falar sobre o que eles receberam, né? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, Josué 14, 4, 14, versículo 4, tá aqui. Os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem em seus arredores, para o seu gado, para a sua possessão. Então, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então as promessas já tinham vindo desde lá de trás. Como o Senhor fez a Moisés, eles repartiram e dividiram tudo certinho para segundo a ordem do nosso Deus. O segundo subtópico ele vai falar a passividade dos filhos de José. Toda essa lição que vai estar ressaltando sobre a divisão das terras, sobre a fidelidade e tudo mais, sobre para que eles viessem dividir, mesmo que ainda tinha coisa para conquistar, mas que eles viessem fazer a divisão, José fizesse a divisão certinha e tudo acontecesse para a glória do nosso Deus. A passividade dos filhos de José. Esse José é aquele José lá atrás, viu? Não é? Estou falando desse Josué aqui. Diferente dos espíritos aguerridos de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentro da cidade de Gezer com herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus e não expeliram o que mais tarde foi para ele ambos um laço. Olha só. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. Completou: expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Então, o que eles fizeram? Que eles foram reclamar a Josué sobre a terra que deram a eles, né? Apesar de ser uma terra boa, uma terra que poderia ser cultivada, uma terra abençoada, mas eles acharam pequena demais. Então Josué fez assim: por que vocês não sobem ao monte e conquistam aquilo que vocês desejam? Expulsam os cananeus e vocês conquistam aquilo que vocês querem, que o coração de vocês deseja. Então, além de estarem murmurando contra Josué, eles estavam murmurando e reclamando contra o próprio Senhor, o próprio Deus. Mas o que Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, não fiquem reclamando da vida. Levanta, toma posição e vai atrás daquilo que você deseja, daquilo que você sonha. Ele está dizendo assim: se você ficar só reclamando, você não vai conquistar nada. Os cananeus estão lá, suba os montes, apesar de eles serem fortes, terem carro de ferro, mas vão lá,
sejam corajosos, assim como Deus falou com Josué, na hora, levante-se, tenha bom ânimo, seja corajoso, que aonde você colocar a planta do teu pé, ali eu te darei. Então, a mesma palavra, diferente um pouco, mas Josué falou a ele, né, diferentemente, mas o que ele quis dizer é isso: olha, se você não tomar postura, não ser corajoso e levantar, ir atrás daquilo que você almeja, se você quer expandir o teu território, vai atrás, vai conquistar, vai enfrentar a barreira, a dificuldade, para que você tenha aquilo que o seu coração almeja, né? Da mesma forma, nós que somos a igreja atual, o Senhor, Ele tem mostrado para nós que se nós ficarmos parados, só reclamando da vida, nós não vamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. A promessa, ela foi dada, a promessa é feita, mas depende de nós. Depende de nós querermos, aleluia, aquilo que o Senhor prometeu. Aleluia. Eu tenho uma promessa. O Senhor fez uma promessa a mim, e eu sei que se foi Deus que prometeu, eu vou receber. Mas se eu não fazer nada para conquistar aquilo que o Senhor tem dado, fez a minha promessa, eu não vou recebê-la nunca. Aleluia. Porque, independente de tudo, a parte que tem que tomar, que tem que se posicionar, que tem que tomar a decisão, tem que usar a fé e ser corajoso e ir atrás, sou eu, tá bom? Então, seja firme, não desista. Se você quer almejar ou almeja algo maior na sua vida, vá atrás, que o Senhor está contigo. Terceiro subtópico vai falar herança de Josué. Agora sim nós vamos falar de Josué aqui. Terminada a partilha da terra das 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim. Eu acredito que seja assim o nome. Se eu errei, você pode me corrigir de maneira correta. Segundo o mandado do Senhor, ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus. Da mesma forma que aconteceu com Caleb, Josué não herdou uma linda e adornada cidade. Porém, precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Pense, você tem trabalhado em favor do reino? Ponto importante. Deus não se esquece do nosso trabalho e no tempo certo nos recompensará. O importante aqui, vai falar mais aqui, o galardão real, o mais precioso e o mais desejado não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Tem muita gente que trabalha muito tempo na obra do Senhor, faz as coisas para Deus, aleluia. E às vezes você percebe, nossa, esse irmão aí, ele trabalha tanto tempo, a gente não vê algo diferente acontecer. Mas como ressaltou aqui, e vai falar sobre Josué. Josué não recebeu uma terra tão desejada, tão arquitetada, planejada, bonita, que seria uma terra que poderia ser cultivada de início. Não, Josué recebeu algo que ele tinha que ainda organizar, trabalhar para aquilo se tornasse habitável. Então, ele não recebeu algo assim, de bandeja. Assim como eles lutaram para conquistar a terra, tudo que ele que ele recebeu, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Então, ele recebeu, mas não herdou uma linda e adornada cidade. Não foi tão linda e adornada, como diz o texto, como a de Caleb, apesar de ter as dificuldades, mas era uma terra bonita, né? Mas Josué não. Josué ele precisou trabalhar novamente, para reedificar a cidade, para que ela se tornasse habitável. Então, e muitas das vezes, tudo aquilo que a gente faz aqui, principalmente na obra do Senhor, para o reino, às vezes não, com certeza o Senhor, a recompensa maior está o galardão no céu, lá na glória. E muitos desistem antes da hora. Então, às vezes você trabalha, às vezes você se esforça e não vê nada acontecer. Mas o Senhor não se esquece de você. E aquilo que o Senhor tem para ti é muito maior do que os nossos olhos podem ver. Tudo aqui passa,
toda matéria, tudo que você vê fisicamente. Talvez você veja alguém que conquistou tudo aqui na terra, mas não tem lutado para conquistar algo lá na glória. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que nos esforçar. Se nós não conquistarmos tudo aquilo que o nosso coração deseja aqui na terra, mas nós sabemos e temos a esperança que lá no céu o nosso galardão está com o Senhor, a nossa esperança, o nosso bem maior está com o Senhor. Glória a Deus. E no tempo certo, Ele nos recompensará. Tá bom? E se você não se conquistar aquilo aqui na terra, mas tenha a certeza que lá no céu o Senhor estará preparando, aleluia, um lugar muito melhor para você, ou algo bem maior do que você conquistou aqui na terra. Aí o terceiro e último tópico, ele vai falar assim: a divisão das terras não conquistadas. Vai falar sobre o que eles não tinham conquistado, não tinham lutado ainda para conquistar. Ah, mas eles já estavam dividindo, eles não conquistaram, foi uma ordem que o Senhor deu. É você ver, enxergar aquilo que você ainda não tem em suas mãos. Você está olhando quando Abraão olhou para o céu, o Senhor diz, ó, tá vendo aí, ó, conta as estrelas, olha aí e vê aí, ó, tudo isso aí eu te darei por herança. Você irá conquistar, tudo eu te darei por herança. É infinitamente maior do que os olhos poderiam enxergar. Então, eles já estavam dividindo porque o Senhor tinha dado a eles. Então, eles iam conquistar ainda, mas pela fé eles já estavam dividindo tudo aquilo porque o Senhor deu uma ordem. Ele fala aqui, com o tabernáculo em Siló, com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal. E com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que o sacerdote de Eli e a arca foi tomada pelos filisteus. Está lá em 1 Samuel capítulo 4. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7, a quais seriam sorteadas em Siló. Perante o Senhor, a porta da tenda da congregação, tudo estava sendo feito às claras, com total aprovação da terra. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Então, eles estavam fazendo a divisão das terras, e tudo estava sendo feito por uma ordem que foi dada do Senhor a Josué. Fala aqui, ó, a quais seriam sorteadas em Siló perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Tudo estava sendo feito às claras, com total aprovação do Eterno. Então tudo que eles estavam fazendo ali estava sendo feito às claras. Então nada impediria o que eles estavam fazendo ali e poderiam afastar de receber a promessa, a não ser um pecado, um erro grave. Lá na frente foi cometido, mas nada poderia afastar. Então a promessa foi dada, a promessa é feita, só depende de você, e só pode afastar você de algo que o Senhor tem para te dar. Se você cometer um erro, se você cometer alguma fatalidade, de errar, de fazer algo que desagrada ao Senhor, então vigie, tá bom? Seja prudente naquilo que o Senhor tem prometido a você, para que você não venha vacilar ou cometer algo que te afaste da promessa. O segundo subtópico, ele vai falar 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Então, praticamente estão recebendo o documento da terra, né? Já assinado, já feito bonitinho, para que eles pudessem levantar e dizer, é nossa. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Judá e as terras de Issacar, Zebulon, Naftali e Asser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés, ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção da terra,
mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lacém, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com o nobre Dânita. Sansão, o cristão como os Dânitas devem aprender a transformar dificuldade em oportunidade. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riqueza, materiais. Apenas disse que eles seriam sua herança. Então, o que foi determinado a esses demais aqui, a essas tribos aqui, todos eles receberam, não murmuraram, não reclamaram, e que o que eles desejaram, eles se transformaram em bênção para a vida deles, né? Eles foram lutar, foram conquistaram Lacém, conquistaram mais outra cidade próxima, e eles foram conquistando a Dan também, chamaram de Dan, né? E foram conquistando o que estavam próximo a eles, ao redor, eles foram lutando para conquistar. Então, eles não olharam e disseram assim, poxa, é uma dificuldade, é um problema para nós, deram essa terra para nós, e agora, tal, o que vamos fazer? Eu estou com a bênção na mão, e eu posso fazer algo maior dessa bênção, e eu não fiz. Então, eles transformaram naquele momento a dificuldade que existia em oportunidade. Eles não murmuraram, eles não reclamaram, mas se tornaram aquela oportunidade ali. Ah, já deram para nós? Então vamos fazer o seguinte, vamos conquistar mais, vamos duplicar aquilo que já foi dado a nós. Há dificuldade, mas essa dificuldade vai se tornar oportunidade para que as bênçãos do céu elas se tornem muito maior em nossas vidas. Aí o terceiro e último tópico vai falar assim, a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria a sua herança, quando da repartição da terra ao leste do rio Jordão. O Senhor retribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão, o lar deles, como o nosso Canaã celeste. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para que fazerem conhecido o ministério do Evangelho. Então, esse momento aqui, esse trecho aqui, ele vai falar sobre que chamou a tribo de Levi. Para que chamou a tribo de Levi, ela se doou, ela se entregou, aleluia, naquilo que foi dada, na missão que foi dada a eles. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terras estranhas, aleluia. Como nós estamos aqui, mas o nosso lugar não é aqui. Nós sabemos que há um céu preparado a todos nós, aquele que for fiel, aquele que perseverar, aleluia, até o fim. Aí o resumo vai falar assim, o Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra e ministério. Aí hoje também o Senhor procura pessoas apaixonadas nas suas mãos para fazerem conhecido o ministério do Evangelho. Então, pessoas, obreiros que são apaixonados em fazer a obra do Senhor, em a dedicação para que o Evangelho ele seja muito mais conhecido. Nesse tempo que estamos vivendo, de live e tudo mais, das redes sociais, o Evangelho está sendo divulgado com mais rapidez, né? Pelas redes sociais, né? E até pessoas que não tinham acesso, aprenderam a ter acesso, pessoas que não conheciam tal ministério ou evangelho, começaram a assistir, começaram a divulgar também, porque estar na quarentena estar praticamente integralmente dentro daquela situação, de ver, de distrair com alguma coisa. Então, a igreja tomou conta da situação e começou a evangelizar, a fazer a obra do Senhor através da live. Né? Pense, por que a distribuição da terra aconteceu em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação? É uma pergunta. Aí vai falar assim, tudo deveria ser feito às claras, para ter total aprovação do Eterno, pois o futuro e a herança de cada tribo estavam nas mãos do Senhor.
tudo que nós fazemos, tudo aquilo que formos fazer, ou tudo aquilo que está diante de nós, nós temos que fazer corretamente. Seja o que o Senhor colocou em suas mãos, seja o que o Senhor determinou para você fazer, você seja um líder, você seja um obreiro, você seja um zelador, você seja um auxiliar. O que você for fazer dentro da obra do Senhor, faça às claras. Nunca esconda nada, porque se você pode estar escondendo do homem, mas de Deus você não esconderá. Então, aquilo que o Senhor ordenou para eles fazer, eles tinham que fazer tudo à clara, porque no futuro a herança de cada tribo estava nas mãos do Senhor. Tudo que você fizer, tudo aquilo que formos fazer, faça às claras, faça corretamente, porque o futuro quem vai cuidar é o Senhor. Glória ao nosso Deus. E a conclusão, ela vai falar assim, ó: finda a destruição das terras, há um misto de alegria e frustração em conquistar a negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Então, nós temos sonhos, desejos, mas muitas das vezes nós não colocamos esses sonhos, esses desejos nas mãos do Senhor. E nem tudo aquilo que nós sonhamos ou queremos conquistar nessa terra, nós iremos conquistar, tá bom? Talvez você deseje tanta coisa, mas talvez os teus planos não estão alinhados com o projeto de Deus para a tua vida. Então, sonhe, conquiste, mas se não der para conquistar tudo aquilo, continue confiando no Senhor, continue acreditando no Deus que fez a promessa a você e o que você conquistou, aleluia. Seja feliz com aquilo que você conquistou, seja grato ao Senhor com aquilo que você tem, aleluia. Porque o Senhor pode dar muito mais, mas também o Senhor tem uma herança maior para você preparada lá na glória, tá bom? Que Deus nos abençoe. Aqui vai falar sobre conquista, toda a lição, uma lição que vai falar sobre resumo, sobre divisão e tudo mais, sobre conquista, tudo aquilo que o Senhor prometeu, a ordem do Senhor, sobre o galardão real, sobre por mais que você conquistar aqui na terra, o bem material, mas a promessa maior está lá no céu, tá bom? Então, lute, conquiste, como eu já falei, mas não desista. Acredite que o Senhor tem o melhor e o maior para a tua vida, tá bom? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então o Senhor vai ser fiel a você em todo momento, em todo tempo. Basta nós acreditarmos e não desistirmos da promessa. Graças a Deus, mais uma semana que nós vencemos. Alguns não conseguiram por conta da situação, por conta da pandemia que assola o nosso mundo, né, o nosso país, principalmente a nossa cidade está passando por essa situação difícil. Mas nós estamos aqui para a glória do Senhor, pela infinita misericórdia de Deus. Então, somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem dado a nós essa oportunidade para estarmos aqui, tá bom? E queremos confiar no Senhor toda a nossa gratidão e agradecer a Deus pela vida, pela esperança. Faça isso também, agradeça ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da tua casa, da tua família, apesar de tudo que tem se passado, mas a mão do Senhor está guardando. E seja feita a vontade do nosso Deus. Nós queremos encerrar com uma oração, tá bom? Para que o Senhor venha guardar, continuar guardando a nossa casa, a nossa vida. Hoje à noite tem a live do culto de domingo, né? Tá bom? Acompanhe, não deixe de acompanhar, compartilhe, divulgue, faça um comentário, tá bom? Seja um adorador diante da situação. Não fique calado, não fique parado, não se isole na sua casa. Eu não posso sair, agora tem lockdown, eu não posso ir para nenhum canto, mas faça daquele ambiente um ambiente de adoração. Faça ali o seu tabernáculo, faça ali a sua tenda de adoração ao Senhor e dê ao Senhor tudo o que o Senhor tem para ofertar a você, para retribuir a você. Oferte ao Senhor a sua gratidão pela vida, pelo que o Senhor fez na tua casa, na tua família, tá bom? Não desista daquilo que o Senhor prometeu. Mas aí, quando é que vai acabar essa situação? Quando é que vai passar essa situação? Eu não sei, só o Senhor sabe. Então, nós continuamos acreditando e confiando no Senhor. No tempo que o Senhor ordenar que pare, tudo vai cessar. Mas
por enquanto, vamos fazendo a obra desse jeito aqui, do jeito que dá, as armas que o Senhor nos deu, tá bom? Para conquistarmos a promessa. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Oremos ao nosso Deus. Cadê a Isabela? Vem cá, Isabela, para encerrarmos juntos aqui, para a glória do Senhor, tá bom? Vou chamar aqui a Isabela, minha secretária. Eita! Tá tudo certo, Isabela? Para a glória de Deus, vou colocar aqui que a Isabela não está aparecendo, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Ali, ó, a câmera lá. Glória a Deus. Queria mandar um abraço ao Rodonias, né? Que tem sido um guerreiro aí, conquistador, tá bom? Daquilo que o Senhor tem prometido à vida dele. O Senhor te abençoe, viu? Amanhã já vai sair do hospital. Nós já estamos adiantando aí. E Deus tem feito na vida do Rodonias tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Minha sogra que está lá em Belém também, juntamente com ele. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão Samuel, não sei quem é esse Samuel aqui. Samuel, amigo do irmão Permanente. Ah, Samuel. Deu um abraço para você, meu querido. Saudade de você também. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Manda aí uma mensagem aí, um comentário aí, tá bom? Qualquer momento a gente pode se encontrar novamente aí. A irmã Vera, o Douglas, meu irmão, Deus abençoe a tua vida, viu? Grandiosamente mais, tá bom? Aí toda a família ali no Pará, aos demais irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Gisela, a esposa do irmão Lucas, a irmã Gigliane. A irmã Gigliane tem sido uma abençoadora aí em nossas vidas também. Deus abençoe a sua vida, viu, irmã Gigliane? Grandiosamente mais também, tá bom? Abençoe sua família, guarde, continue nos guardando aí de todo mal. Ao Peterson, Deus abençoe também o Peterson, ao Henrique, ao André, à irmã Márcia, tá bom? Que tem sido também um cooperador da obra do Senhor. Tem feito tudo para em gratidão ao nosso Deus. Deus abençoe a sua casa. A irmã Yasmin também, ministra e pregadora da obra do Senhor. A irmã Yasmin que será a próxima ministra no culto de jovens, viu? Já está convocada, já está feita a convocação aqui ao vivo para a irmã Yasmin. Já vai se preparando e também eu tenho uma missão para o Maicon, tá bem? Depois eu passo para ele a missão do Maicon aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Faz assim, Yasmin. Oremos ao Senhor. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Deus, sabemos, Senhor, que nós não somos o melhor, sabemos que não temos aquela qualificação, talvez 100%, mas o Senhor tem dado graça, tem dado estendido a sua mão sobre a nossa vida, para que nós venhamos fazer, Senhor, a tua obra. Abençoa todos os irmãos que fizeram comentário, que curtiram, Senhor, que compartilharam. Deus, lá no Pará, abençoa a minha família, Senhor, a vida do Rodonias, Senhor, que está vencendo mais essa barreira, mais essa dificuldade, só para a glória do Senhor. Deus abençoa cada um, meu irmão. Deus, a todos os irmãos aqui da Olaria que acompanharam, Senhor, para a glória de Deus. Fica conosco depois desse domingo, Senhor, nos guardando. Deus nos abençoando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, é o que nós pedimos para a glória de Deus. Amém. Dá tchau, sim. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.